Bom dia, bom dia para todos os brasileiros e brasileiras desse país. Neste momento nós iremos trazer a luz, que é a palavra de Deus para a nação brasileira. E esta luz, ela alcança os corações, ela alcança o entendimento, ela alcança os poderes, ela alcança todos, pequenos, grandes, ricos, pobres. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Está escrito. Amados, nesses últimos dias, e por que não dizer nesses últimos anos, e por que não dizer nessas últimas décadas, aonde se aproxima a volta do Senhor para recolher o celeiro, recolher o trigo ao celeiro e também juntar o joio e lançar na fornalha. E muitas vezes Deus tem levantado homens tirado do lamaçal, muitas vezes tirado da prisão, logicamente, de acordo com a lei, de acordo com a ordem, porque Deus não trabalha fora da lei. O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele não é um fora da lei. E nós, brasileiros e brasileiras, principalmente aqueles que representam e anunciam essa luz verdadeira que é a palavra de Deus, esse livro sagrado, nós não podemos ser enganados. Você não pode ser enganada. Escute aqui. Escute aqui. Não olhe para a minha aparência. Olhe com o ouvido. Veja o que sai da minha boca hoje, e veja se está de acordo com a palavra de Deus. Porque Deus, ele fala através de nobres, boca nobre, sim. Nós vejamos no passado quantos nobres falaram palavras doces, corretas, palavras que supriram as necessidades de muitos, por que não dizer de todos? Salomão era um nobre, e houve um momento em sua vida que ele alegrou corações. Mas a palavra de Deus diz que não é muitos nobres. E trazendo a palavra de Deus nesta manhã, eu quero ler aqui com vocês, eu quero me alimentar com vocês no livro de Romanos, no capítulo 13, que diz assim: todo homem esteja sujeito às autoridades,
superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo condenação, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e trarás louvor e terás louvor dela. Amado, você já imaginou agora? Dá para você, mesmo você que está, que foi enganado, que foi ludibriado, que usaram essa Bíblia, alguns pontos dela, e não ensinaram que o cristão verdadeiro não pode falar mal das autoridades, não pode falar mal das leis brasileiras e das leis mundiais. O cristão não foi chamado para lutar contra os magistrados, contra as autoridades. Será que você não vê que a lei deste país é uma lei generosa? É uma lei que protege a democracia desse país. Ela dá direito a todos a irem e virem e chama a todos em uma harmonia. E por quê? Se levantaram homens e todo dia se levantam. Nós temos aí 16 pastores no Senado, 16 autoridades no Senado, 15 no Senado, 16 pastores na Câmara do Deputado. Esses homens foram chamados para estar aí lutando, brigando com as autoridades deste país. A Bíblia diz que todos devem honrar as autoridades, porque as autoridades foram constituídas por Deus. Nós vejamos aí, amado, ultimamente uma bagunça de religiosos, uma bagunça tremenda. Você não vê um espírita no meio desta bagunça. Você não vê um idólatra, você não vê um padre, você não vê o líder religioso, o Papa, por exemplo, os bispos católicos, mas você vê 31 pastores que entraram na política, aonde os seus lugares não eram na política. Os seus lugares eram nos templos ensinando a verdadeira verdade, como andar em comunhão com Deus. E para andar em comunhão com Deus, temos que andar em comunhão com a lei. Porque a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo escrevendo as cartas aos Romanos, ele diz que a lei são para os transgressores. E se você afronta a lei, você trará para si condenação. Ei, aonde nós estamos? Que evangelho é esse? Que mundo que nós estamos? Será que esquecemos que quando a lei endurece, nós pagamos?
um preço muito caro. Não devemos nos esquecer dos erros que nossos parentes no passado, não vou nem chamar de pai, que os nossos parentes no passado cometeram. Nossos parentes cometeram muitas transgressões no passado. Quem foi que levou Jesus à crucificação? Quem foi que levou os apóstolos a ser condenado? Foi Caifás, Anás, escribas e fariseus, que diziam-se ser religiosos para trazer sofrimento, religiosos para bagunçar o país, religiosos para colocar o país de cabeça para baixo. Ei, Malafaia, o que você está fazendo? Você está indo contra a palavra de Deus, você que é estudado, que pelo jeito que você fala entende tanto da lei. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês, pastores, que estão afrontando a lei, a democracia do nosso país. A democracia não te dá o direito, não dá o direito ao brasileiro de se levantar contra a lei deste país. Mas uma coisa me chama a atenção. Deus, através de sua palavra, não é revelação, não. Porque quantas revelações mentirosas vocês lançaram para o mundo, para os brasileiros, dizendo que Deus falou, e ai daquele que disser que Deus falou, e Deus não falou, vai pagar um preço muito caro. Deus nunca se levantaria contra as leis deste país. Porque se Deus constitui as leis, como ele poderia se levantar ou levantar homens para transgredir a lei do país? Vocês são tão estudados, mas assim como diz a palavra de Deus, o Deus desse século cegou o entendimento de vocês, e vocês estão como cego, provocando a lei, querendo fazer com que a lei se revolte contra nós, os seguidores verdadeiramente de Cristo, através da sua palavra. Mais uma vez, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade e ministro de Deus, visto que a autoridade é ministro de Deus, para teu bem, entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada. Pois os ministros de Deus, vingador para castigo, o que pratica o mal. É necessário que estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo também pagais tributos, porque não? Porque são ministros de Deus, atentando constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido, a quem tributo, a quem imposto, a quem respeito,
comecinho até lá ao final, são dignos de respeito, porque vocês que estão aí na política, que se diz a área evangélica, estão virando este país de cabeça para baixo. Esta é a mensagem de Deus. Não esqueça, os magistrados devem ser honrados. Isto é o homem de Deus, isso é Bíblia, viu? Ei, você que fez teologia em faculdades, você não teme a lei de Deus? Como temerá a lei dos homens? Sabe por que vocês estão fazendo essa bagunça neste país? Sabe por que vocês levaram o presidente da República, o ex-presidente da República nessa situação? Porque foi vocês que levaram. Nós vejamos aí a reunião que foi descoberta pela Polícia Federal, pelos órgãos constitucionalmente neste país, pela democracia, pela Constituição. E foi revelada uma reunião e se viu que na reunião estavam todos doidos, todos sem saber o que fazer. Sabe por quê? Porque os verdadeiros golpistas estavam atrás da cortina. Quando você se levanta contra os ministros, contra as leis deste país, você é considerado golpista, viu? Então vocês que estão aí no Senado, nas câmaras de deputados, dizendo que é cristão, dizendo que é representante de Deus, é nada, vocês são representantes do diabo, é da mentira. Porque quem ama a Deus, guarda os seus mandamentos, e nos mandamentos de Deus aponta, te leva a palavra de Deus no livro de Romanos. Por que não respeitar as autoridades? O que você está fazendo? Arrastando a multidão, porque, graças a Deus, o nome do Senhor tem, e graças à lei deste país, porque se a lei deste país não fosse generosa, nós não teríamos aí tantas portas de pregação do Evangelho, apesar de não estar sendo feita a vontade de Deus dentro desses templos que se chamam templos sagrados, tantas casas de Deus e tanta fome ainda neste país. Quero aqui agradecer as pessoas que não são consideradas por vocês, Criança Esperança, que faz tanto bem. Quantos projetos, quantas obras vocês criaram? Vocês, 15 pastores, 15 autoridades que se dizem representantes de Deus, mais 16, isso entre Senado e Câmara do Deputado. Quantos teletons, quantas Crianças de Esperança, quantas obras vocês fizeram? Vocês são, na verdade, bagunceiros. Vocês são, na verdade, sabe aquelas pessoas que trazem confusão, que não gostam de ver o país em paz? Agora vocês estão tentando defender um homem que, por sua fragilidade, como o nosso ex-presidente Bolsonaro, eu sou do PT, viu? Eu voto no PT, mas eu vejo o ex-presidente Bolsonaro vítima dessa coja. Será que ele estava com saúde plena? Nós precisamos, os ministros, as autoridades, os 3 poderes do Brasil, precisam fazer um exame no nosso ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para ver também se ele não foi vítima desta coja,
Porque imagine uma pessoa que não está com saúde plena, depois de ter levado uma facada. Você já levou uma facada na barriga? Você já levou uma facada na barriga, suas tripas já foram cortadas por faca. E o nosso ex-presidente leva uma facada. E será que ele estava apto para tomar posse naquele momento da posse? Será que não havia uma falta de saúde? E aí vocês aproveitaram e fizeram com que o homem transgredisse transgressões horríveis contra a democracia, contra os ministros. Vocês que estão por trás da cortina, olhe, Deus está vendo cada um de vocês, viu? Os ministros podem não estar vendo, mas Deus está vendo, viu? Porque a Bíblia diz, ai daquele que fizer um dos meus pecar. E nós não vemos de maneira nenhuma, nunca vimos o ex-presidente Jair Bolsonaro se levantar contra o povo de Deus. Mas os líderes do povo de Deus os fizeram, o ex-presidente transgredir, e grandemente, para com isso ganhar recursos. A gente vê na história do Brasil, o caminhoneiro nunca precisou pedir esmola ao governo, não, o caminhoneiro quer preço de pneu barato, combustível barato, óleo diesel barato, preço justo de carga. Taxista nunca precisou pedir esmola, mas alguém por trás da cortina fez com que um presidente que talvez doente, não em sã consciência, fizesse tantas coisas que o Brasil não entendia, mas por trás da cortina estavam vocês, transgressores da lei. Nesta manhã, visto que a autoridade e ministro, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Ei, Brasil, estou terminando. Os ministros de autoridade estão lá para proteger, para trazer bem à sociedade. Que Deus possa trabalhar no coração desses líderes que dizem que representam a Deus no Congresso, na Câmara dos Deputados, e todos esses outros que fazem live contra a Constituição brasileira, contra a democracia, contra os ministros, contra os poderes, contra policiais militares, contra advogados, contra delegados, contra promotores. Ei, vigiem, busque a Deus, procure amar a lei de Deus. Quando você ama a lei de Deus, você passa também a amar a lei dos homens. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E se você tem prazer na lei do Senhor, o Senhor te leva também para ter prazer na lei dos homens, porque a lei dos homens são constituídas por Deus. Que Deus assim possa entrar nos vossos corações para trazer a paz a esse país, para trazer a harmonia de novo. Nós precisamos sim, temos diferença uns com os outros, mas vamos fazer tudo de acordo com a lei, de acordo com a democracia, de acordo com a Constituição. Parem, ministro, fale do amor de Deus, fale do perdão, fale da esperança de uma nova terra, um novo céu. E parem, porque senão a lei, os ministros e a lei que você hoje acusa, eles vão cair sobre vocês. A Bíblia diz que vocês vão ser todos vão ser caçados, porque a lei, ela é boa para os que respeitam, mas a lei nunca é boa para os transgressores. Que Deus os abençoe e que a paz de Jesus Cristo entre em vossos corações. Amém.
Que Deus nos abençoe e a paz de Jesus Cristo.